Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos para mais um domingo de muita informação, de muito compartilhamento. E hoje com uma informação legal, vamos falar um pouquinho aí do nosso propósito de vida, né? Então vamos esperar o Rodriguinho aqui entrar, já vou chamar ele. Bom dia, Flávia, bom dia, Denise, bom dia, Dani, bom dia a todo mundo aí, gente. Sejam bem-vindos aí a mais esse domingo. Bom dia, Lari. Bom, vamos aproveitar nesse tempo, né, para a gente um pouco de propósito, que acredito que seja muito importante para nós nessa fase de vida que estamos, né? E aí, meu querido? Bom dia, Rodriguinho, tudo bem, meu velho? Bom, cara? Graças a Deus, tudo na paz, cara. E vocês aí, tudo bem? Tudo certo também. É. E o tempo aí hoje, tá bom? Tá nada, tá nubladinho. Tá nubladinho? Um pouquinho nublado. Aqui tá cinza. É, É. mas nada que impeça o nosso churrasco, né? Que Isso aí bom. fica isso é tranquilo. Já tá com a picanha separada? O propósito já tá definido. Churrasco depois da live. Isso aí não tem nem conversa. Que show, que bom. Hoje aqui eu acho que vai acabar sobrando um carreteiro do que sobrou de ontem, viu? É, isso é uma boa pedida também. Esse foi o propósito para fazer o churrasco ontem, entendeu? Para sobrar Então, hoje o carreteiro. o negócio é esse. Tendo o propósito, dá tudo certo. Sim, com certeza. E aí, Tô vamos tendo um lá? probleminha aqui pra enxergar aqui, cara. Vamos lá, vamos lá. O que aconteceu? Não sei, tá. Bom, Tá travando? tá estranho aqui pra mim, mas tudo bem. Vamos lá. Quer entrar de novo? Quer sair e entrar de novo, cara? Não, não. Tranquilo. É? Agora normalizou. Normalizou? Mas pra você tá Ok. normal aí na minha imagem, né? Pra mim tá normal, tô escutando você Tá. normal e tudo bem, tá? Beleza, então. Bom, gente, hoje nós separamos esse tema aí de um propósito, né, de vida, e colocamos aí o porquê, né? Às vezes nos limitamos e automaticamente adoecemos a partir disso. Foi justamente para explanar para todos vocês, né, que muitas vezes a gente vive uma vida sem propósito, né? E isso, de uma certa forma, óbvio, a gente sabe que não é simplesmente porque a gente quer ou porque a gente está afim de ficar desse jeito, né? Não. Mas a gente carrega muitas vezes algumas informações que são importantes a gente compartilhar e conhecer, justamente para a gente ter aquela sempre frase que a gente fala, né? O entender a si e ser para não adoecer na vida, né? E um desses entender a si e ser, a gente tem que começar a pensar no nosso propósito, né? Então, é isso que a gente pensou em conversar hoje com vocês, né? Falar um pouquinho de situações que muitas vezes atrapalham essa capacidade nossa de criar os nossos porquês. Às vezes a gente vive numa forma sem ter um direcionamento, né? E aí a gente sabe que o nosso cérebro é muito... ele boicota às vezes a gente, né? E isso de uma certa forma faz com que a gente dê valor a muito coisas que não precisaríamos dar valor, né? Ou seja, às vezes eu dou valor ao problema que eu estou vivendo, mas não dou valor ao porquê que eu entrei naquele problema, né? E isso de uma certa forma atrapalha, né, Diguinho? Então eu acho que as pessoas têm que começar a entender que tem algumas coisas que precisariam ser feitas e conhecidas para automaticamente sair dessa valorização da coisa negativa, né? O que você acha disso, velho? Na verdade, assim, essa semana, né, foi uma semana intensa pra você. E você falou muito disso essa semana, né, Du? A gente tava conversando um pouquinho de entrar. Você tá com isso na cabeça aí a semana inteira. Você falou isso praticamente 2 vezes seguidas essa semana sobre propósito, sobre a individualidade, né? E eu Uhum. acho que a nossa ideia é exatamente essa. Muitas vezes se fala do propósito, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos que ter um propósito, temos que ter assim. E às vezes a gente esquece que, na verdade, tem fatores que podem interferir na hora de se realizar algo ou até mesmo de seguir esse propósito. Às vezes o indivíduo, né, tem lá o seu propósito, mas tem vários fatores que atrapalham ou interferem nesse caminhar para seguir nesse propósito. E muitas vezes esses fatores até desviam, né, o indivíduo desse propósito. É como você falou, eu lembro muito dessa frase que você falou no início dessa história toda de pandemia que a gente está vivendo,
E, óbvio, todo mundo passou por várias dificuldades, de diferentes maneiras, e você falava assim, a gente tem que sempre lembrar do porquê que nós entramos nisso, né? Do porquê que eu estou aqui. Ah, eu estou passando um problema no meu negócio. Nunca esqueça o porquê que você entrou nesse negócio, para você poder se manter firme ali, né? Manter-se firme no teu propósito e nas adversidades você poder superá-las, né? Você está firme ali dentro das adversidades. E, obviamente, a hora que você tem esse direcionamento, você tem mais força, entre aspas, né, para passar por isso. Só que é justamente o que a gente quer colocar. Alguns fatores podem interferir nesse caminho, né, nesse processo. À medida que você passa por uma situação difícil no caminhar aí, a tendência é desistir, desviar do caminho, ou até mesmo questionar o teu propósito, né? Muitas vezes as pessoas questionam o próprio propósito justamente por ter esses fatores que interferem. E como a gente sempre fala, a hora que a gente entende quais são esses fatores, ou parte desses fatores que estão interferindo, nós temos a possibilidade de lidar com isso. Então, se eu não sei o que está interferindo na minha vida, não sei o que eu faço com isso. Agora, se eu começo a conhecer, se eu começo a entender quais são esses fatores, de onde vêm essas fragilidades, eu começo a lidar melhor com isso e, obviamente, também posso buscar formas de modificar tudo isso, né? Que a gente até falou na live passada sobre a memória, celular e tal, o quanto a gente pode modificar determinados padrões aí que são instalados em nós. E você falou do cérebro, né? Que o nosso cérebro boicota muito a gente. O nosso cérebro se acomoda muito facilmente. Então ele se adapta rapidamente a uma situação. Ele se adapta rapidamente a uma situação cômoda e ele também se adapta rapidamente a uma situação hiperestressante. A gente tem que se colocar à prova, né? Isso aí a gente esquece dessa questão da neurociência, né, Adolfo? Quando a gente tem uma situação desafiadora, tendência é paralisar. Não vou nem enfrentar isso daí. E a gente esquece que a hora que você entra nela, o seu cérebro rapidamente consegue se acomodar e aquilo passa a ser algo possível de ser realizado, né? Mas a gente faz a acomodação antes, né? A gente acomoda o nosso cérebro naquela situação confortável. E aí é óbvio que a gente dificilmente quer sair dela, né? É isso mesmo, Diguinho. E assim, o que eu vejo muito, cara, é as pessoas que ficam, como eu coloquei no início, né? O valorizar a coisa que foi errada, né? Vou colocar uma coisa para você que possivelmente você deve ter toda semana. Quantos pacientes chegam para você numa segunda sessão, que você já fez a primeira, ele chegou lá, você fez aquela anamnese, aquela entrevista com ele antes de atender, achou um monte de problemas que ele tinha, né? Ele falou um monte de coisa que ele tinha. Quando ele chega na segunda, no retorno, ele chega, e aí, como é que você tá? A gente pergunta, como é que você tá? Melhorou? Ele, então, ficou, ainda tem uma dor aqui, não tô conseguindo dormir direito. Aí tá, tudo bem, você anota tudo isso, né? Aí depois você vai conversando com ele, você vai questionando todos aqueles problemas que ele te trouxe na primeira sessão, e de 20 problemas que ele tinha falado na primeira, ele continua com 2 problemas. Mas os outros 18, que de uma certa forma, né, no exemplo que eu tô dando, ele tinha antes, ele não falou nada que ele melhorou. E aí a pessoa, né, você vai questionando, e a sua dor de cabeça? Não, olha, minha dor de cabeça melhorou. E seu intestino? Olha, meu intestino tá melhor. E como é que tá as suas ações para buscar as coisas? Eu tô fazendo mais ação. Ou seja, ele chega para mim me dando o valor do que foi o problema, correto? Do que tá ainda ruim, mas ele não para ver aquele valor do que ele conseguiu alcançar, né? E isso está muito ligado a uma situação que fica procrastinando a gente de dar o próximo passo, né? De criar esse nosso propósito. Então a gente tem que começar a olhar o propósito de vida nosso, né, como um objetivo a ser alcançado por um algo melhor e ainda maior. E até mesmo maior que nós, né, Rodrigo? Porque na realidade, às vezes as pessoas ficam vendo apenas a si, mas o nosso propósito é algo que tem que ser além do que é para nós, né? É onde a gente entra muito naquele dar e receber, né? E que a gente vai falar isso mais ainda nessa live aqui. Mas eu queria colocar um outro exemplo, Rodrigo, assim, as pessoas, vamos colocar, eu sempre falo esse exemplo quando a gente está dando aula, né? Porque a gente trabalha com fisioterapeutas, né? Então a gente fala assim, bom, você está lá trabalhando numa clínica de uma pessoa, né? Que de uma certa forma é um chefe que não te trata bem, é uma pessoa que não te valoriza, ela não te paga perante o que você deveria receber pelo seu trabalho e tudo mais. Mas é dali que no final do mês você tira o seu sustento, que você compra o seu alimento, que você vive, que você guarda o seu dinheirinho, né? Só que a pessoa, muitas vezes, né? Nós somos dessa forma, devido a diversas coisas, né?
como você colocou, a neurociência explica muito isso. Mas eu acordo de manhã e falo, vou trabalhar de novo. Meu Deus, vou encontrar o meu chefe. Aquele cara que eu não aguento, aquele cara que me enche o saco, aquele cara que não valoriza, aquele cara que não me paga bem. Ou seja, você já vai colocando a sua roupa, se arrumando, pensando no quanto que aquilo, de uma certa forma, é ruim, correto? E aí você chega lá e vai trabalhar. E você vai atender os seus pacientes. Né? E naquele momento que você está atendendo os seus pacientes, você está com uma informação, com uma intenção, que nós sabemos o quanto que isso é importante, né? Que é aquilo que vem do nosso coração, né? Aquilo está limitado. A pergunta que eu faria é, será que eu vou ser naquele momento um bom fisioterapeuta ou um bom trabalhador? Será que eu vou fazer com coerência o que eu deveria fazer? Será que eu estou fazendo o meu melhor? Ou será que eu simplesmente estou indo trabalhar porque eu estou num lugar ruim? Eu estou com o meu chefe que é chato, né? Só que no fundo, se você não para pensar que para trabalhar você tem um propósito, se você não colocar o porquê, né? Ou seja, o que é o seu propósito, por que você tem um propósito, o que você vai ganhar com o seu propósito, você naturalmente vai ficar fazendo aquilo sempre como um peso. E a gente sabe que o peso vai cair aonde, Diguinho? No corpo físico, certo, gente? Nós vamos ter problemas físicos, orgânicos. Então nós vamos ter dores, nós vamos ter doenças, nós vamos ter alterações de comportamento. E que a gente não para pensar que é simplesmente porque eu não vivo o meu propósito. E é como a gente colocou, não é porque a pessoa quer não viver o propósito dela, mas é o que o nosso cérebro nos boicota, por situações e histórias que a gente tem. Então, se eu acordo diferente porque eu tenho um propósito de amanhã construir a minha clínica, eu quero construir a minha clínica, mas para construir minha clínica eu tenho que ter dinheiro. E para ter dinheiro eu preciso trabalhar. Por mais que seja num lugar que não é o que eu gostaria, não é do jeito que eu quero, mas no final do mês é dali que você tira o seu dinheiro. Para daqui 10 anos você construir a sua clínica. Então, eu tenho um propósito, um objetivo, né, que vai muito além de mim apenas, porque eu construir a minha clínica, eu vou conseguir me doar para outros, eu vou conseguir fazer diferente. Então é isso que a gente tem que pensar, gente. A gente tem que sair desse boicote que nós nos negamos muitas vezes, né, em valorizar a questão que está ruim e não para enxergar onde eu quero alcançar, né, e isso, às vezes, o seu cérebro faz sem que você saiba, né, porque o cérebro tem recursos, muitas vezes, de histórias que a gente carrega e que nos limitam. E isso, né, na realidade, interfere em todos os nossos neurotransmissores, nossa parte química, em que nós falamos já lá para trás, né, nas outras lives, né? Na dose, né? Na A gente dose. vai falar de novo um pouquinho. Mas interessante, né, Adolfo? Porque propósito, né, o significado da palavra propósito, né, é colocar à frente. E aí, assim, o propósito não é você fazer algo. Propósito é onde você vai chegar. É o objetivo, como você colocou aí, é onde eu quero chegar. Então, para chegar lá no lugar X que eu me propus, eu vou passar por um caminho que às vezes é um caminho difícil, trabalhoso, é um caminho que nem sempre eu estou tão interessado nele, porém ele faz parte desse meu objetivo final, desse meu propósito, né? E aí você falou uma coisa muito interessante, que muitas vezes é algo maior do que nós. Tem aquele ditado assim, quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque demora muitos e muitos anos para se, né, realmente dar o fruto, né? Então eu plantei para que alguém possa colher lá na frente. Então quando você fala muito isso nas aulas de individualidade, né? Quando você educa os seus filhos, você orienta seus filhos, você conduz a vida dos seus filhos da melhor maneira possível, não é necessariamente para agora só não, é para que lá na frente ele possa cumprir algo, né, muito maior do que nós fizemos. Então, o que nós esperamos é que nossos filhos sejam maiores e melhores do que nós, né? Maiores no sentido de conquistar mais coisas e tudo mais. Né? No meu caso não dá muito certo, não. Entendi. Mas que eles possam construir algo maior do que nós. Nós, como professores, né? Quando a gente está dando aula ali, em momento nenhum somos diferentes dos nossos alunos, né? Temos mais tempo de experiência. Mas quantos dos nossos alunos que logo depois disso também se tornam professores, também se tornam grandes mestres? Então, o propósito passa muito por aí, né? Se a gente olhar o propósito, se a gente olhar para a nossa vida só no momento atual, no momento presente, a gente fica às vezes limitado, né? Aí você está passando por um problema, você fala, minha vida não serve, eu estou cansado dessa vida, eu não quero mais isso, não quero mais aquilo. Mas a hora que você projeta lá na frente, qual é o seu objetivo final? Onde é que você quer chegar? Né? E nem sempre é a história das tâmaras. A gente vai colher todas as tâmaras que a gente plantou.
mas eu preciso plantar, né? Se a gente pensar, isso é muito egoísmo, né, Adolfo? Ah, não vou plantar nada porque eu não vou colher, né? Então não vou ter meus filhos, não vou educar meus filhos, eles que se virem, o mundo lá na frente que se vire com os meus filhos. Então, aquela velha historinha, aquele clichê, né? O mundo que você quer tem que ser construído por você e você vai educar seus filhos para isso. Agora, entrando um pouco naquilo que você está falando do que nos afeta, né? Tem uma coisa que é muito forte, eu vejo muito isso no consultório, como você colocou. O paciente chega lá, tem várias e várias queixas, e aí melhorou 95%. Mas ele está focado onde? Ah, mas isso é o foco dos 5%. Vamos olhar para os 95% que você atingiu, né? Tudo que o corpo conseguiu se manifestar bem. E é onde a gente precisa educar muitas vezes, né? O paciente, o dar a perspectiva de que é possível. Eu falo muito isso, Dolfo. O cérebro precisa de perspectiva. Se você fala assim, não, isso não tem jeito, você bloqueou completamente. Agora, se você fala assim, não, isso daqui 5 anos tem solução. Essa perspectiva longa ou não, ela tendo a perspectiva de solução, faz com que o seu cérebro saia da paralisação. Então a gente precisa dessa perspectiva de resolução, né? E muitas vezes uma coisa que trava a gente é o medo, né? E nós temos o medo como algo arcaico aí, vem lá de trás de todo um processo evolutivo aí, de filogênese inclusive, de medo. A gente vive baseado em medo. Normalmente a gente age pelo medo ou fica paralisado pelo medo. E é interessante que eu tive um paciente essa semana, uma criança, e ele veio para atendimento, filho de uma amiga minha, já tinha sido meu paciente, já tinha sido atendido e tal. E ela falou, Rodrigo, nessa volta às aulas ele está com muito medo. Não exatamente de contato, mas ele está com medo de não conseguir fazer as atividades, porque ele agora tá um pouquinho mais pressionado, tem menos tempo para fazer, não estava acostumado a fazer em casa, fazia ali com os pais, e agora tem que fazer na frente da professora. E aí eu comecei a conversar com ele e tudo mais. E logo que ele chegou no meu consultório, ele viu umas coisas no meu consultório e começou a me explicar sobre as coisas que eu tinha lá, né? Eu tenho lá a pedra de sal do Himalaia, eu tenho uns aparelhinhos lá. Ele começou a falar, conversar comigo. Legal. A hora que ele deitou, eu falei assim, você viu que você chegou aqui no meu consultório, você me explicou um monte de coisa sobre os meus aparelhos? Você viu quanta capacidade você tem? E por que você fica com medo quando você está na frente da professora? Não fico com medo, não. É porque eu não sou bom. Então ele já traz uma questão bem antiga aí do que eu não sou bom, porque em algum momento ali ele já foi repreendido e tudo mais. Então eu falei com ele, eu falei, ó, o medo, ele fica encobrindo a sua capacidade. E aí a hora que você vai realizar algo, a sua capacidade está atrás do medo. Se você não passa por essa barreira, você não consegue vencer. Lá eu brinquei com ele, né? Falei, ó, você tá vendo ali? Olha para fora. Tem sol? Tava nublado, né? Ele falou assim, não tem sol. Eu falei, não, tem sim, tem sol. Ele só não tá aparecendo, porque eu tenho ali as nuvens que estão à frente dele. Então o que está acontecendo? Você tem todas as capacidades, só que tem um medo que está à frente, e são as nuvens que estão tampando o sol. Então lembra que o sol está ali, eu só tenho algumas nuvens tampando. A sua capacidade está toda com você. Então a gente precisa fazer com que ela apareça, ela venha para frente do medo, que faz parte, mas a gente precisa colocar à frente. Então a gente traz um histórico aí de um medo, né, de uma insegurança, de uma desvalorização muitas vezes, que faz com que eu nem comece nada. Então assim, eu escutei desde criança que eu não ia servir para nada, que eu não sirvo para nada, que eu não sou bom, que eu não vou dar em nada, né? E aí chega lá na frente, a hora que eu preciso realmente realizar algo, eu tenho aquilo entranhado no meu cérebro. Não, mas eu ouvi dizer que eu não vou servir para nada, eu não sou bom em nada, eu nunca faço nada certo, né? Aquela história, a criança quebrou alguma coisa, você sempre faz besteira. Então aquilo tá ali internalizado, né? E aí começa bom, não vou nem colocar nenhum objetivo não, porque eu não consigo realizar nada. Isso aí mesmo, Diguinho. E na realidade, né, as pessoas não param para entender que se ela não colocar essa primeira palavra, né, o propósito à frente de tudo, né, ela sempre vai viver mais o medo, né? E o medo vai atrapalhar ela de seguir o seu propósito, né? Até eu peguei aqui tem um livro de um tal Simon Sinek, e ele fala a seguinte questão: para a gente chegar ao nosso propósito, a gente tem que colocar 3 coisas à frente. Então, para que todos aí possam, às vezes, escrever depois dessa live aí os seus propósitos, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que colocar lá propósito e escrever embaixo o que é o seu propósito. Essa é a primeira. Segunda coisa, como
eu preciso fazer ou o que eu preciso fazer para chegar naquele propósito. E na realidade, afinal, seria o porquê eu faço isso, né? Porque na realidade o que ele diz é que uma vida sem propósito, né, é uma vida para caminhar sozinho. Porque se eu não coloco um propósito, eu me vejo nessa situação que você acabou de colocar. Eu vou colocar muito mais as situações externas que eu vejo como um problema, e aí eu vivo aquela situação externa. E eu não caio dentro de mim, né? Eu não caio dentro do que eu preciso fazer, né? Então, a gente fala, né? Eu tenho um propósito a alcançar. Até lá você tem uma trilha a ser seguida, não é isso? Essa trilha a ser seguida nem sempre vai ser uma linha com uma pista dupla, retilínea, sem nenhuma curva. Não. Você vai ter os seus buracos, você vai ter as suas nuvens à frente, né? Você vai ter todas essas situações, correto? Porém, eu posso utilizar essas curvas, esses buracos, né? Justamente para alcançar um algo diferente, né? Eu posso utilizar dessas curvas e desses buracos como um grande crescimento de vida e fortalecer a minha capacidade de chegar lá no final, que vai ser o meu propósito, né? Mas como você disse, o medo. E Rodolfo, mas o porquê que eu tenho medo ou por que eu não consigo fazer isso? E aí é onde a gente sabe, né, Diguinho, que nós temos em nossas histórias, muitas vezes, traumas de vida, traumas que podem ser dos nossos ancestrais, até na própria Bíblia, né, diz isso, né? Nós carregamos até 4 gerações de informações. E que o nosso cérebro tem isso registrado. Rodolfo, mas como que eu tenho informação do meu tataravô? Gente, isso a gente carrega pelas nossas células, é as memórias das nossas células. Você veio dessas células. Então você tem, se lá atrás existe um ambiente onde os seus avós viveram um ambiente muito nocivo, ruim, né, com muitas, por exemplo, vamos lá, muitos vícios, às vezes drogas, né, esses contextos de muitas contrariedades, né, que a pessoa vive, as não realizações que os seus ancestrais viveram, né, seus avós, bisavós, isso pode muitas vezes estar hoje impedindo você. É por isso, né, nós trabalhamos com um método, né, Diguinho, que possibilita, é uma das portas, né, da possibilidade de alcançar o entendimento, né, desse histórico, para possibilitar eu deixar de ter esse medo para amanhã dar o próximo passo e me sentir capaz de fazer, né? Então isso depende muito de como vocês vão tomar as suas escolhas, porque as escolhas são importantes, né? Eu também gosto de sempre citar isso, né? A Bíblia está lá bem no comecinho da Bíblia. Deus deu para nós livre arbítrio. Todos nós temos o nosso livre arbítrio, ou seja, livre escolha, né? E a gente tem que saber que a escolha vai levar a uma consequência. E às vezes, se eu estou naquela linha, naquela trilha, para chegar ao meu propósito, mas eu fico lá e eu tenho um problema. Como eu coloquei, o meu chefe é um chato. E eu fico vivendo a escolha de ter um chefe chato, eu vou limitar o meu alcançar para o meu propósito. Será que eu posso parar para entender isso de uma forma diferente? Agora, será que tem crenças limitantes, né, como a Cida está colocando aí, que impede a gente de confiar em nós? Será que tem traumas que a gente carrega do histórico de família que impede a gente de dar esse próximo passo? Né? Então é isso que a gente tem que começar a perceber, que nós podemos utilizar disso, né? E lembro vocês, né, eu acho que nós vamos falar ainda mais isso aqui, aquela dose é extremamente importante nesse momento. Porque eu ter aqueles neurotransmissores, né, eles vão facilitar com que eu trabalhe com isso. E como que eu tenho isso, Rodolfo? Bom, aí eu preciso me corrigir em N situações, né, Diguinho? Exatamente. Alguém falou aqui, a Polly, né? Que ela costuma falar desde criança, eu não vou conseguir, eu não consigo, que a mãe brigava muito com ela e tal, e hoje ela tem trabalhado sobre isso. Ela falou assim, eu só não consegui trazer a memória de como isso começou. E às vezes encaixa isso exatamente o que você falou. Às vezes ele vem de uma história já. Nós trazemos uma história, nós temos uma história onde lá atrás as pessoas já vinham com essa, eu não gosto da palavra crença não, mas com esse modelo já, né? Eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso. E aí nós recebemos essa informação. Então, Paulo, uma coisa que eu te sugiro, não fique procurando necessariamente algo que você viveu, algo que você passou, algo que você fez, não. Isso às vezes vem de uma história mais antiga aí, né? O que é importante você compreender, como você já entendeu a informação, e modificá-la, né? Encaixá-la num novo contexto, como a gente falou na live passada. Eu não posso pegar um evento meu passado e apagar, mas eu posso pegar esse evento passado e mudar o contexto onde ele está encaixado, e eu mudo a informação, né? Eu não vou mudar nunca o que eu vivi, mas eu posso mudar como isso repercute no meu contexto atual, né? E a Patrícia falou assim, às vezes não sabemos o nosso propósito.
Uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Tem uma frase que fala assim, Dolfo, quem olha demasiadamente para fora confunde-se por dentro. Então, por que que às vezes a gente tem a sensação de que a gente não sabe qual é o nosso propósito? Porque na verdade a gente está olhando para fora, né? Eu estou olhando para fora, para tudo que está ao meu redor, eu estou olhando para quantas curtidas eu tenho na minha foto, ou quanto, né, o fulano fez tal coisa, o ciclano. Então eu estou olhando para fora. O que que está na moda hoje? O que que está dando mais dinheiro hoje? E aí eu fujo do que realmente eu estou afim de fazer, o que é o meu propósito fazer. Se a gente parar para pensar quantos cursos nós já fizemos, quantas coisas nós já fizemos, né, Dolfo? E nós, nesses 13, 15 anos, o tempo todo na micro ali, nunca fugimos da micro, nunca saímos muito fora da microfisioterapia nesses 13 anos, mesmo fazendo várias outras formações. Quase tudo que a gente faz hoje em dia, a gente tenta encaixar no contexto da micro, né? Até nossas lives, né, Dolfo? A gente bota o tema e encaixa dentro da micro, né? Encaixa na micro. Porque faz parte de um propósito que nós construímos para a nossa vida. Eu falo muito para os meus pacientes e para os alunos. Isso aqui faz muito sentido para mim. Não tem problema se para você não faz tanto sentido assim. Eu estudo isso há 15 anos, você está vendo isso aqui a primeira vez. Mas faz parte do meu propósito transmitir essa informação e cada vez mais que as pessoas tenham essa informação difundida. Então, não é exatamente assim, eu não encontrei meu propósito ainda. Muitas vezes nós temos ele ali, mas a gente está olhando para fora. Então, quem olha demasiadamente para fora confunde-se por dentro. É importante a gente parar, procurar olhar para nós, né? Enquanto profissional, enquanto pessoa, né? O que que eu vou fazer? O que que eu quero para minha vida? E o que que eu quero deixar, que é uma coisa que você coloca muito no... O que que eu quero deixar para o outro, né? Que é a história do dar e receber. Nós trabalhamos com isso, né? Nós vamos sempre doar e vamos receber, né? Então é uma troca sempre, né? Que depende de vários fatores, inclusive da nossa individualidade. A nossa individualidade, aí pessoal, o Rodolfo vai falar um pouquinho com vocês durante 50 minutos, porque ele deu aula Não. essa semana 2 vezes só sobre o tema. Mas a individualidade, o Grosjean, que é o professor da microfisioterapia, define a individualidade da seguinte forma: é a capacidade de agir em um corpo, fazendo-se mexer em uma razão de ser e de existir. Então nós temos lá, o nosso corpo é um conjunto de células, né, um conjunto de várias células, uma bioquímica, só que tem um indivíduo inserido nesse corpo, né? E é esse indivíduo que coloca esse corpo em movimento. Então nós precisamos dessa individualidade para realizar, né? É o ser e o existir, né, Dolfo? Aí se você quiser falar um pouco sobre isso. Nossa, Guilherme, agora veio muita coisa na cabeça aí. Como é que a gente vai fazer? Vamos abrir uma outra live? Eu falei que É, 50 minutos para você falar, fica é, tranquilo. mas é interessante essa questão da individualidade, porque a gente fala que muitas vezes, quando a gente carrega algumas marcas que a gente não sabe, isso atrapalha o nosso ser e existir, né? A gente sabe que quando a gente, por exemplo, pega uma semente de feijão, né? Eu falo sempre isso nas aulas, uma semente de feijão ela já existe, correto? Só que para ela dar continuidade e se tornar de uma certa forma, né, uma planta que vai ser fértil, que amanhã vai dar feijão, né, ela precisa de alguns recursos. Ou seja, ela precisa de alguma coisa a mais para fazer com que ela ande e vá à frente. No caso, ela precisa então de terra e água, né? E se ela não tiver a terra e a água, né, automaticamente ela não vai conseguir existir ou sair, né? Existir não, ela existir, ela já existe, ela não vai conseguir sair, né? E o que é interessante, quando essa semente sai, quando ela brota, né? Ela brota sempre em duas direções. Então, olha como é louco, né? Ou seja, ela brota um raminho para baixo, que vai formar as raízes, e ela brota um tronco para cima, que vai formar lá em cima a copinha dela, que vai dar os frutos, não é isso? E é interessante que, então, esses dois sentidos caem bem a calhar no que a gente acabou de falar do livre-arbítrio, né? Ou seja, ela toma dois rumos. Ela tem que tomar dois, porque se as duas partes fossem para baixo, ou seja, não seria nada. Eu tenho que ter uma construção, e a partir dali, então, que de uma certa forma eu vou me desenvolver em dois caminhos. E o que a gente vê de interessante? Porque a hora que ela desce, ela constrói a raiz dela. E a raiz dela é aquilo que forma aquele tronco não, aquela junção de ramos para trazer informação e para sustentar aquela planta naquele local. Né? Imagina lá aquela sequoia, né?
que atinge lá, sei lá, 70, 80 metros de altura. Imagina o quanto que aquilo não tem de raiz para ser sustentada. Então ela toma aquele caminho, é uma decisão dela, ela vai para baixo. E essa raiz é o que possibilita trazer informação para a planta, né? Ela traz informação para fazer com que aquela planta se torne algo volumoso, né? Com um bom potencial nutritivo e tudo mais. É o que traz nutrientes. E isso nós equiparamos ao nosso cérebro, né, gente? O nosso cérebro é a nossa capacidade de trazer informação para nós. Por isso que nós, como o Rodrigo acabou de falar, fazemos microfisioterapia, mas nós fazemos diversos outros cursos. Não vamos deixar a microfisioterapia, mas nós vamos buscar informação, porque a informação vai construir quem somos, né? Mas tudo bem, essa planta vai lá para baixo, ela ramifica para todo lado, cria uma grande estrutura para sustentar ela e trazer nutrientes. Mas o que seria dessa planta se ela tivesse só ido para baixo e não tivesse soltado uma copa para cima? Porque aquela copa é o que vai permitir ela a se entregar e a doar-se para o mundo, né? Então, a hora que ela tem a copa é o que vai produzir amanhã a seu fruto e, consequentemente, a semente que vai ficar aqui novamente, né? É a partir do que saiu para cima que eu tenho essa possibilidade. E olha como é interessante. O que eu tenho de informação é aquilo que eu vou passar amanhã para os outros. É aquilo que eu vou entregar para os outros. Então, o que seria de um propósito de vida se eu guardasse tudo o que eu aprendi para mim e não passasse isso para ninguém? Então, um propósito de vida que todos deveríamos ter é saber que tudo aquilo que eu tenho, eu posso passar isso para alguém. Eu posso passar isso para o mundo, eu posso deixar isso aqui para o mundo. E se a gente pensar, então, no que nós somos, como o Rodrigo colocou no começo, né? Os nossos filhos são nossos frutos, nossos filhos são nossas sementes. E nós iremos deixar eles aqui, correto? E óbvio, esperamos trazer todo o conhecimento para nós, para poder passar para eles, para que amanhã eles possam fazer o caminho deles, que é buscar conhecimento e, óbvio, deixar a parte deles também. Então, o propósito de vida tem que ser colhido dessas duas formas. Eu tenho que ter duas escolhas. E dentro dessas duas escolhas, eu tenho que saber que eu tenho que buscar coisas para mim. E eu tenho que saber que isso vai ficar para os outros também. Então, construir um propósito de vida tem que ser aquilo, como a gente colocou, além do só nós, né? Além de só querer aquilo para você, é o que você pode deixar para o mundo, né? E, óbvio, se aquela terra, se aquela água não é dada de uma forma correta para aquela semente, eu posso ter uma semente com problema. E que, consequentemente, vai gerar uma dificuldade dessa planta crescer, né? Lá atrás a gente fez uma live, né, que a gente pediu para o pessoal fazer a palavra amor e ódio nas plantinhas, né? Gente, aquilo ali é construção, então entenda o quanto que, de uma certa forma, dentro dessa semente que somos, as histórias que nós temos, as informações que nós temos, podem afetar aquilo que eu vou dar e aquilo que eu vou receber, né? Então, o trabalho entre o dar e receber é muito importante, ao doar-se, né, e o receber. E isso tem total fundamento com nossos neurotransmissores, né, Rodrigo? Então, isso é um pouco dessa nossa individualidade. É o que somos. Então, eu preciso sair. E aí, tem uma frase bastante que o Grosjean também coloca, né? A individualidade é aquilo que nós saímos de um estado estático, de ser uma semente parada, para se colocar num estado dinâmico, em movimento. Então, eu preciso começar a me mover. Eu preciso ir atrás de coisas que me tragam informação para crescer, do que simplesmente ficar esperando que os outros vão me dar. Mas na hora que eu carrego informação, eu posso também utilizá-la para frente, né? Isso é o mais importante, né? É o que a gente precisa ter. Eu acho que assim, se nós vivemos uma vida simplesmente querendo trazer coisas para nós, ou simplesmente também só doar, também não adianta. Nós precisamos ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio é justamente fazer as nossas escolhas da melhor maneira possível, né? E entender que eu posso ter limitações e que eu posso buscar conhecer melhor o que eu sou para amanhã possibilitar esse crescimento, né? E essa coisa de, você falou, de só absorver, de só doar, biologicamente falando, nesse exemplo que você falou das sementes, que a gente fala muito nas aulas, não faz sentido, né? Uma direção somente, não. Um sentido só, né? A capacidade, a raiz tem a capacidade de absorver tudo que vem para nós, e a copa da árvore florescer e dar frutos, né? A Flávia falou que você está no cenário certo aí, que você está com as plantinhas florescendo aí atrás de você, né? Viu? Mas e aí, assim, eu só absorvo tudo e não vou passar nada. Não faz sentido, né? É a famosa obesidade mental, né? Eu guardo toda a informação. A gente não está falando só de estudo, né, Dolfo? De tudo que a gente passa, né, para os nossos filhos, para os nossos familiares, tudo aquilo que a gente acumulou de informação,
né? E a gente vai lembrar do Henri Laborie. Para que haja evolução, tem que haver memorização. Então, eu tenho a memorização daquilo que eu vivi, daquilo que eu recebi, para que eu possa transmitir algo. E a gente pode transmitir de uma forma diferente, né? Obviamente, você falou, se eu tenho um terreno ali que não é bem nutrido, não tem muita água, posso interferir no desenvolvimento dessa semente. Mas essas sementes podem cair também num outro terreno e se desenvolver de forma diferente, né? Então, é a capacidade que nós temos de acumular informações e transmitir essas informações, de melhorar, talvez, essas informações. Como a gente tem falado sempre, não é um destino, né? A informação que eu venho da minha família não decreta o meu destino. Eu recebi um número de informações X e eu posso mudar a forma como eu faço, como eu lido com essas informações, como eu construo essas informações e como eu transmito essas informações. Muita gente estava falando aqui, porque eu sempre ouvi da família assim, assim, assado. Sim, todos nós ouvimos várias coisas ao longo do tempo, né, da nossa infância, da família. Porque você não é bom nisso, você não é bom naquilo. E aí a gente traz uma informação, né, Adolfo, que vem do transpessoal. Quantas vezes a gente se depara com situações que foram vividas numa história do nosso clã, pessoas que, por exemplo, abriram um negócio e faliram, né? Faliram com o seu negócio, e aí quando você vem nessa história, você nunca teve um negócio, nunca faliu, mas tem uma história muito grande de frustração. A frustração que foi vivida nessa história familiar faz com que eu não queira me desenvolver, não queira fazer nada, porque eu já tenho uma preocupação com essa frustração. E é o que eu estava falando com a Patrícia, né? Muitas vezes eu não vivi nada. É da história que eu venho, essa frustração, essa decepção. E a gente sabe que tanto na vida fetal, quanto essa história que a gente recebe, né, da história familiar, interfere na produção de neurotransmissores. Então tem estudos mostrando que pessoas que vivenciam grandes situações traumáticas no período gestacional têm uma baixa produção de serotonina, por exemplo. Então, a gente está falando de um hormônio, de um neurotransmissor, muito importante para colocar a gente em movimento, né? O hormônio do bem-estar, do prazer, enfim. Então, às vezes, o que acontece? Eu até gostaria de fazer essa, mas eu não consigo ter disposição para isso. Aí você fala, você está com um problema emocional? Às vezes não. Às vezes tem uma questão bioquímica ali envolvida. A própria dopamina, que a gente já falou muito também, né, Adolfo? A dopamina que é o hormônio da recompensa. Então imagina o seguinte, se você não tem dopamina, dificilmente você tem essa atividade, esse impulso de realizar ela que nos coloca em movimento. E à medida que você começa a realizar algo, você começa a ter uma produção de dopamina. E aí vira um ciclo vicioso. Porque se eu realizei, dopamina. Dopamina me coloca em funcionamento, em capacidade de realização. E isso começa a gerar um ciclo positivo, né? Porque você está sempre alimentando a sua dopamina. Muitas pessoas falam assim, eu me sinto muito bem fazendo algo pelo outro. Por quê? Porque isso aumenta a produção de dopamina. A dopamina, hormônio de recompensa, fiz algo pelo outro, dopamina. Só que vamos lembrar que o Rodolfo acabou de falar. Não posso ter somente um sentido, só fazer pelo outro. Eu tenho que fazer por mim também. Então, eu dar e receber. Eu acolho, eu absorvo as informações. Então, não sei vocês, mas a gente tem muito prazer realmente em estudar também. Em estudar, em acumular informações. E um prazer enorme quando a gente também está em sala de aula, quando a gente está aqui falando na live, né? Eu e o Rodolfo, a gente compartilha da mesma opinião. Aula pra gente, sala de aula pra gente é folga. É onde a gente fala da nossa experiência. Então, a gente aumenta a produção de dopamina. Então, quando vocês colocam o propósito de vocês em funcionamento, na verdade, o propósito é o objetivo, né? Quando vocês fazem algo para chegar nesse objetivo, aumenta a produção de dopamina. Aumentando a produção de dopamina, você vai estar sempre em movimento. Agora, aquela história de parar, não, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou sempre assim. Minha mãe nunca conseguiu se desenvolver, meu pai nunca se estudou, eu não vou conseguir fazer nada na vida. E aí, realmente, a gente vai ficar paralisado. Diguinho, tem uma coisa que eu acho muito importante, cara, a gente colocar aqui. Quando a gente não vê essa vida nossa com o propósito que tem que ser algo a mais que nós, ou algo que traga um sentimento muito maior do que nós somos, não só para nós, né? Às vezes é o que você acabou de falar, a gente vive muito mais o ambiente externo, né, do que nós mesmos. Então nós ficamos valorizando, por exemplo, hoje a gente sabe que
a mídia é uma coisa fantástica, fantástica. Hoje as mídias sociais, pô, tem muita coisa boa que poderia ser utilizada através da mídia social. Mas, infelizmente, o que nós começamos na live, as pessoas às vezes valorizam mais aquilo que é ruim do que aquilo que é bom. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu sempre fiz, quando eu recebo informações às vezes no WhatsApp de coisas ruins, de acidentes, de mortes, de notícias ruins. Gente, eu não passo para ninguém. Eu não passo isso, eu não espalho isso. Por quê? Porque por que eu vou espalhar algo que é ruim? Né? E tem até um filme que tem aí na Netflix, que é o dilema social, né? O dilema das mídias, o dilema das redes. Né? Pô, mostra justamente aquilo. Eles mostraram ali que uma informação negativa e ruim, ela se espalha muito mais rápido do que uma informação boa. Essa é a nossa escolha, porque na realidade a gente está num propósito errado. A gente está no propósito de ver a doença, de ver um problema, de ver que eu vou ficar doente, que eu vou pegar um vírus. Gente, pô, vamos viver o que é bom, vamos procurar o que é bom e não ficar vendo se o dado está ruim, se o dado está negativo, se vai acontecer isso ou aquilo. Eu não tenho que ficar espalhando a questão que é ruim, porque isso vai me possibilitar me levar mais para o buraco e sair do meu propósito. Então, uma vida sem propósito é eu não ter, de uma certa forma, um passo a me satisfazer. Né? Então, eu não me satisfaço. Aí eu vou me satisfazer nos algos externos. Eu vou me satisfazer no que está na mídia. Né? E achei muito interessante que os caras, né? Olha só que sacada que é isso, que aquele no Dilema pelo menos mostrou. Para a gente atualizar, né, o Instagram, atualizar o WhatsApp, você arrasta para baixo, né? É como se fosse um caça-níquel. Né? Nas maquininhas de caça-níquel, você joga para baixo e vê o negocinho girando para ver se vai dar. Olha só, e sabe por que isso, gente? Porque isso afeta a dopamina. Tá? Isso afeta a dopamina. Então, a dopamina é o nosso centro de recompensa. Então, eu criar um propósito bom e saber que aquilo vai ser além de mim, e não só vai ficar para mim, mas vai ficar para tudo que está ao meu redor, vai me trazer felicidade, isso me dá uma recompensa. E aí é onde eu vou, de uma certa forma, me manter naquele caminho. Me manter, de uma certa forma, a alcançar os meus objetivos de uma forma coerente. Né? Agora, se eu não tenho aquele propósito, como eu coloquei lá as 3 palavras, não sei, teve alguém que perguntou, ó, o que é o meu propósito, o como eu vou fazer e o porquê eu estou fazendo isso. Se eu não tenho essa informação para construir esse propósito, eu naturalmente vou ficar vendo o que é externo e vivendo o que é externo, que, óbvio, vai suprir meu corpo de dopamina para aquela coisa que é ruim, e eu só vou ficar vivendo aquilo. Em outros passos, estou me limitando de alcançar onde eu preciso para mim. Então, a primeira coisa que eu coloco, você quer ter um propósito? Olhe para você. Olhe para você. Né? Eu sempre cito muitas coisas da Bíblia, que eu acho que a Bíblia, independente de religião, ali é um livro que tem palavras fantásticas. Né? Você colocou, né? Na Bíblia está escrito, amar ao próximo como ama-te a ti mesmo. Né? Ou seja, se você não olhar para você e fazer por você, como é que eu posso fazer por alguém? Então, se você primeiramente não mudar a você, como é que você vai se entregar amanhã? Então, se a sua raiz não estiver pegando coisa boa, que fruto você vai dar? Então, como o Rodrigo colocou lá, um problema na vida fetal vai atrapalhar muitas vezes serotonina, dopamina, esses neurotransmissores. A gente sabe que hoje 90% dos partos no Brasil, que é um dos países que mais tem parto cesárea, isso influencia o quê? A ocitocina, que é um neurotransmissor de doação. Então eu já começo a minha vida nascendo numa situação de falta de ocitocina. Né? E automaticamente amanhã isso pode limitar o meu propósito. Porque aí eu não vou conseguir me integrar às pessoas, me doar às pessoas. Né? Então olhem só o quanto que é importante conhecer a si o que a gente viveu, conhecer tudo que nós passamos, como o Rodrigo colocou, do transpessoal, da família passada, né, da história de onde eu vim, como foi a minha vida, como foi a minha infância, o que eu vivi. Passar por bullying. Bullying é problema, Rodrigo? Não, bullying é uma capacidade que você tem de construir. E as pessoas hoje ficam noticiando, oh, meu Deus, estão fazendo bullying para não sei quem, isso é um problema. Não é um problema, eu tenho que ensinar como as pessoas vão sair disso. Né? Tem pessoas que vão ter mais limitações, porque tem histórias e já tem situações que quimicamente já atrapalham ela de funcionar. Então, gente, procurem tratamentos que possam te possibilitar olhar para si, conhecer a si, entender a si, para de uma certa forma construir esse propósito melhor. Né? Sejam perseverantes, não é isso? Eu vi um vídeo esses tempos atrás do Ayrton Senna e ele falava, eu sempre tinha um propósito de vencer. E ele fala, não vencer na Fórmula 1, vencer na vida, correto? Não é vencer porque eu quero ser o melhor fisioterapeuta, não. É eu ser alguém na vida, para mim.
com isso eu vou doar para os outros, né? Isso eu acho que é fantástico para nós. Falei demais. Faltou espaço aqui no caderninho para eu fazer umas observações do que eu quero falar. Não sei se vou conseguir falar tudo que eu quero. Mas assim, Dolfo, a gente fala muito para os amigos, pacientes, família, né? Pé de manga não nasce maçã, né? E aí que você colocou, eu preciso buscar mais informações, preciso modificar as informações para que eu possa construir algo melhor. Então não adianta eu falar que o meu filho não me obedece, que o meu filho isso, que o meu filho aquilo, se eu não parar para olhar o que eu estou transmitindo de informação para ele, né? Quais são as informações que eu estou passando para o meu filho? Esses dias eu estava conversando com a minha filha sobre isso, sobre a vontade de realizar as coisas e o quanto determinadas pessoas falam, mas eu não sou capaz, eu não sou bom, eu não nasci para isso, né? Que história é essa de eu não nasci para isso? Você nasceu para tudo. Você vai desenvolver o que você quiser. Você nasceu para o que você quiser se desenvolver. Então essa limitação que a gente coloca, a gente aprendeu que a hereditariedade, né, é assim, né? Eu nasci nessa família pobre, eu vou morrer pobre. Eu nasci numa família limitada, vou morrer limitado. Então a gente aprendeu errado, né? Ou talvez a gente aprendeu naquela época como poderia ser aprendido, mas hoje a gente precisa mudar essa informação. Eu venho de uma história X, mas eu tenho as possibilidades de modificar, igual você falou. Procure uma forma de trabalho, de tratamento, enfim, que te possibilite isso. E não que te rotule. Realmente, tá vendo? Você é isso aqui, ó. Tá aqui, o seu diagnóstico tá aqui. E aí, eu sou isso. Eu não, mas por que você não se desenvolveu? Não, porque eu sou isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui. Mas por que você não faz isso? Porque eu tenho aquilo ali. É óbvio, pessoal, que todo mundo sabe das dificuldades, do trabalho que dá modificar informações. O quanto a gente tem que diariamente lutar com isso, né? Existem alguns treinamentos e tal que eles falam muito sobre mente mestra, né? O que é uma mente mestra? Quando você se junta com outras pessoas que vão te dar perspectivas diferentes. Então, eu tenho ali uma dificuldade de lidar com essa ou aquela informação, mas eu tenho um amigo, um sócio, alguém que me fala algo diferente. E isso me dá a possibilidade de modificar algo. Então, a gente precisa construir isso. É onde a gente fala, né, Adolfo, do se relacionar com os outros. Então, a capacidade de absorver informação e o topo da árvore é a capacidade de se relacionar com tudo que está ao nosso redor, com os outros, né, com o ambiente que está ao nosso redor. Qual é o ambiente que a gente está se relacionando? E uma das coisas que interfere muito na individualidade é o ambiente. A gente fala muito isso, né? Qual que é a etiologia que afeta a nossa individualidade? Ambiente social ruim, ambiente nocivo, pressão mental. Então são coisas que começam a interferir na capacidade do indivíduo de se colocar em movimento, de realizar, né? De fazer algo pelo outro por si próprio. Então às vezes a pessoa está ali, você olha assim e fala, mas como é que pode, né? A pessoa não olha para si própria, não quer fazer nada por si, não se cuida. Às vezes, pessoal, ela tem ali realmente uma limitação, uma fragilidade que dificulta, não é só ela querer fazer ou não. Às vezes ela até fala que eu quero fazer, mas eu não estou conseguindo. E aí isso vem de neurotransmissores, como a gente já falou, isso vem de uma fragilidade na individualidade, que é essa capacidade de colocar em andamento. Eu quero muito, mas eu não consigo realizar, né? Então a individualidade ela está presente aí muito nesse momento dessa realização do propósito. E uma outra coisa que você colocou, né, Edu, das redes sociais aí. A rede social hoje é uma forma de se ter dopamina rapidamente. Você bota uma foto lá, 3.000 curtidas, cheio de dopamina. Botou a foto, ninguém viu, ninguém curtiu, não tem dopamina. Aí eu já não sirvo para nada, né? Aí você falou a história do bullying. Se eu fosse me preocupar com o bullying, tava morto, né? A vida inteira, isso aí tava morto. Inclusive, na tua mão, já sofri bastante. Mas, às vezes, tem uma coisa que a gente ensina na micro, pessoal, que é a psicogenia. Psicogenia é uma força que todos nós temos de construção do nosso eu, do nosso amor próprio e da nossa personalidade. Então, veja bem, é uma força que todos têm, todos recebem essa força. E ela permite a construção desse eu, dessa valorização, desse amor próprio. Se eu, por algum motivo, e aí nós podemos aqui exemplificar alguns, se eu, por algum motivo, tenho uma fragilidade nessa força, o que acontece? Eu tenho uma dificuldade nessa construção do meu eu, do meu amor próprio, da minha personalidade. E aí, no momento em que eu sofro lá o famoso bullying, que na nossa época era só brincadeira de criança, eu não consigo construir o meu amor próprio, a minha valorização.
eu pego aquela informação, aquela crítica, aquela brincadeira e internalizo aquilo ali. E aí aquilo ali passa a ser uma verdade. Ah, realmente eu não sirvo para nada, eu não sou bom em nada, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou alto, eu sou baixo. E aí aquilo vira uma verdade. Então muitas vezes vocês vão encontrar pessoas que passam por bullying a vida inteira, eu, por exemplo, e tá tudo bem, vamos seguir no jogo. E tem pessoas que, ao sofrer uma brincadeira, um bullying, essas pessoas entram num processo depressivo, por exemplo, porque falta exatamente essa fragilidade, essa força de construção do seu amor próprio. E aí, pessoal, a gente está falando do propósito, né? É o meu propósito, não interessa se as pessoas acham bom ou ruim. Se é meu propósito, nada me tira desse caminho. Mas o que a gente tem visto muito hoje, né? Eu tô ali no meu caminho, mas aí eu vi um caminho de um amigo que é diferente, que tá dando um resultado legal. Aí eu vou para aquele caminho. Aí no meio do caminho eu vejo um outro, tá dando um outro resultado bacana, eu vou para aquele outro caminho. Por que dá errado para mim e deu certo pro meu amigo? Porque aquele caminho é propósito dele, não o meu. E aí eu tento entrar no caminho junto com ele. E aí vem aquela velha história, né, Adolfo? Quem não sabe o que procura não percebe quando encontra. Se você sai andando pela uma praia deserta do nada, você vai cansar, vai ficar com sede, com fome, e no final das contas você fala, o que eu estou fazendo aqui? Agora, se você está numa praia deserta e você vê lá no finalzinho uma montanha que tem, sei lá, uma estátua lá que você quer conhecer. Não importa o caminho ser cansativo, o calor, a sede, você sabe onde você está querendo chegar. O Então, pessoal, propósito está lá. o propósito está lá. A rede social, como você falou, é muito bom, mas em alguns momentos ela é muito complicada, porque você fica querendo mudar na sua direção. Porque esse deu certo aqui, aquele deu certo ali, esse deu certo aqui, e a gente fica sempre nessa, né? Então, como o Rodolfo falou, cadê o seu propósito? Está aqui. Qual é o seu porquê? Né? O porquê que você está ali? E aí você vai seguir independente do que está ao redor. Né? É muito importante ter isso. Agora, nesse caminho, alguns fatores podem interferir. Então, como a gente está colocando, eu posso ter baixa dos meus hormônios, eu posso ter uma fragilidade na minha individualidade, e isso começa a me afetar. É onde a gente vai entrar, buscar ajuda, né? Ninguém aqui vai seguir sem precisar de ajuda de ninguém. A gente sempre vai buscar aí algumas ajudas, né? Tem uma frase do Leonardo da Vinci, o Rodriguinho, que fala assim: nunca imites ninguém. Seja você um próprio fenômeno natural. Tá? Ou Ó, seja, você tá demais hoje, hein? viu, velho? Seja você mesmo um fenômeno natural. Né? Porque eu não tenho que imitar ninguém, eu tenho que ser eu mesmo. Eu tenho que fazer o meu próprio fenômeno, não é isso? Óbvio, eu tenho que mudar. Tá? Então, entendam que todos nós temos que mudar. E para isso é preciso perseverança, é preciso resiliência, é preciso buscar a sua capacidade de enxergar a si e saber o que você amanhã vai entregar para esse mundo. Isto é fundamental, tá? Porque se você não for olhar para você, você vai ficar sempre limitado àquilo. Tô doente, nossa, preciso de um remédio. Será que é o remédio que vai curar a sua doença? Ou será que é você entender o porquê que você está doente que vai fazer você amanhã se resolver? É isso que nós temos que pensar, tá, gente? É olhar um pouco mais para nós. Eu não vou esperar, vamos lá, vou voltar ao tema que nós estamos. Não vou esperar a vacina chegar. Eu vou fazer algo diferente para que amanhã, se eu pegar essa bodega desse vírus, eu vou estar muito melhor e vou, de uma certa forma, passar por cima disso sem problema. É isso que a gente precisa fazer. Então, modifiquemos um pouco a nós, olhamos a nós, busque se conhecer, tá? Busque entender um pouco mais a sua vida para poder proporcionar alguma coisa ao próximo, tá? Diguinho, vamos passar aquele vídeo, cara? Vamos. Você quer falar alguma coisinha? Só finalizar aqui rapidinho, que a gente fala assim do valor, né? Não busque o valor no que os outros estão esperando de você. O valor está no que você quer para você, no seu propósito de vida. O que o outro vai achar, o valor que o outro vai dar, não importa, pessoal. Importa é o valor que você dá. Então, como o Rodolfo fala, o que você vai deixar para o outro, né? O que isso que você está fazendo vai acrescentar para o outro, para a vida do outro também, né? Como que a gente pode deixar de bom para o outro? Ah, a gente vai dar aula lá, passa uma semana dando aula de 8 às 6 da tarde. É cansativo? É. É prazeroso? Muito. Por quê? Porque a gente está contribuindo para alguém, contribuindo com alguma coisa. Então é o que a gente tem que buscar, né? Como eu estou contribuindo? Com o que eu estou contribuindo, né?
Coloca aí o seu videozinho aí do filósofo. Eu vou só falar uma coisa, olha só, gente, quem ainda nunca assistiu, entre depois nas lives, ou lá no meu, ou no do Rodriguinho, que tem a inteligência do coração. Usa aquele exercício que a gente passa na inteligência do coração no finalzinho, para colocar o seu propósito em prática. Naquele momento que você estiver concentrado no seu coração, coloque o seu propósito, tá? Eu vou colocar o videozinho aqui, gente, eu vou virar aqui a câmera. É 2 minutinhos e meio, tá, gente? É rapidinho. Dá pra ver aí, Diguinho? Dá. Quer que eu saia, Adolfo, pra ficar maior a tela? Não, pode ficar, cara. Acho que Pessoal, vocês... só para depois. fala. Só para depois a gente ver se o Rodolfo atingiu o objetivo dele. Botem aí nos comentários quantas pessoas choraram, tá? Porque ele precisa de uma média aí de gente chorando. Não, eu quero que quanto mais pessoas compartilhar isso, curtir, para falar que isso é importante para todos nós, e se isso é importante para vocês, né? Então, eu acho que é o caminho que a gente tem que ter, né, Diguinho? É a gente começar a modificar, olhar para nós, entender um pouco mais a nós, e podemos, de uma certa forma, amanhã construir um propósito diferente, né? É isso aí. Vamos cada vez mais entender a nós mesmos para construir algo melhor e deixar algo bom, né? Lembra que a gente não precisa fazer só para o que nós estamos vivendo agora, nós vamos deixar algo de bom, né? Nem sempre vamos colher as tâmaras que plantamos, mas isso faz parte. Vamos deixar algo de bom, né? Pelo menos fazer o nosso papel da melhor forma com que podemos, né, cara? É isso aí. Muito bom, Adolfo. Pessoal, Pelinho, bom dia para vocês, bom domingo. Aproveitem o dia. Coloque seus propósitos em prática, comecem uma semana de uma forma diferente, analise isso, tá? E busquem se conhecer, tá? Então procurem se conhecer dentro da sua história, dentro do que você é, sempre pensando em o que você pode fazer para que você seja melhor e poder deixar o seu melhor. Muito bom, Adolfo. Diguinho, bom domingo final para de vocês, semana, um tá, velho? abraço. Pra você também, velho. Um abraço, cara.